Salve galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Todo mundo sussa, estudando bastante, se preparando aí? Muito bem, estamos aí para mais uma aula de física e o nosso assunto de hoje é gravitação. Vamos falar das 4 leis da gravitação clássica, o que nós estudamos no ensino médio. As 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. Beleza? Então, eu sou o Prof. Dan, professor de física, ok? Estamos no canal Tio Phil. Se você já é inscrito, dá um curtir, compartilha esse vídeo para que ele se espalhe. E se não, né, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sinalzinho aí, beleza? Vamos para a primeira aula de gravitação do nosso canal. Tranquilos? Vamos lá. Galera, então, como eu disse para vocês, a gravitação ela está baseada em 4 leis. A primeira lei, que é a primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos, ok? O que a gente pensa, o que nós estamos aqui na Terra, nós pensamos é que as órbitas elas são circulares. Apesar de em algumas aplicações nós considerarmos as órbitas circulares, elas não são circulares, elas são elípticas, ok? Elas são elipses. E o Sol fica em um dos focos dessa elipse. O que eu quero dizer com isso? A primeira lei de Kepler, então, ela diz o seguinte: nós temos uma elipse, ok? Então, nós temos a nossa elipse ali, o Sol em um dos focos, então o Sol está aqui, beleza? E os planetas vão descrever as órbitas elípticas com o Sol aqui em um dos focos. Então, nós temos isso aqui, certo? Não é uma circunferência, beleza? E aí, o que uma elipse tem? Uma elipse ela tem um raio médio, certo? Ela tem uma distância média, mas ela tem o seu raio maior e o seu raio menor, que a gente não chama de raio, e sim de eixo. Eixo maior e eixo menor, beleza? Então, sempre que você se deparar com uma questão de vestibular que fale sobre órbitas, lembrem-se, as órbitas são elípticas. O que a gente pode dizer aqui sobre essa elipse? A elipse ela tem uma excentricidade. Percebam que a elipse é como se fosse uma esfera achatada, certo? Como se você tivesse achatado uma esfera. Isso é a excentricidade dessa elipse. O que significa isso? Eu fico com 2 pontos desfocados do centro. Por isso que se chamam focos, ok? Quando a excentricidade da elipse é igual a 1, nós temos a própria esfera, porque os 2 focos estão no mesmo ponto, o ponto central. Então, isso é uma esfera. Mas quando eu achato, esses 2 pontos vão se afastando, aumentando diminuindo a excentricidade da nossa elipse, ok? O que nós podemos dizer? Que quanto maior for o raio da trajetória, menor é a excentricidade da elipse. Ok? O que significa isso? Mais se parece com isso aqui. E quanto menor for o raio da trajetória, quanto mais próximo os corpos celestes estiverem um do outro, mais próximo de circunferência nós temos a nossa elipse, ok? Mais próximo de circunferência com excentricidade mais próximo de 1. Então, essa é a primeira lei de Kepler, certo? Órbitas elípticas, nunca circulares. Tranquilo? Fácil, né? A segunda lei de Kepler. O que diz a segunda lei de Kepler? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. A lei das áreas diz o seguinte pra gente, galera. Bom, os planetas eles vão varrer áreas iguais em períodos iguais. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas, para vocês ficarem bem firmes em relação a isso. Muito bem. Então vamos supor que nós temos o Sol e a Terra, certo? O Sol está na sua órbita, a Terra está na sua órbita elíptica em torno do Sol e o Sol em um dos focos da elipse. Beleza? Muito bem. Então
vamos supor que a Terra está nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a distância entre a Terra e o Sol seria essa distância aqui. Tranquilos? Beleza. Em um mês, vamos supor então que a Terra se desloca até esse ponto aqui, percorrendo esse arco de elipse aqui, ó. Não é uma circunferência, né? É um arco de elipse. De forma que a área descrita pela trajetória é essa área aqui. Ok? Que nós vamos chamar de área 1. Então, a Terra levou um mês para percorrer essa área A1, essa área achurada. Ok? Percebam que a Terra está muito próximo do Sol. Nós temos aqui próximo, a Terra passou pelo periélio, que é aquele ponto mais próximo do planeta com o Sol, ok? Então a Terra está no seu periélio, passou pelo periélio. Maravilha. Vamos agora voltar para o outro lado da elipse e vamos fazer o mesmo entendimento. Então vamos supor que em um determinado ponto a Terra está aqui, beleza? Nesse ponto aqui, e em um mês ela veio para cá. Então nós vamos ter essa trajetória aqui, beleza? De forma que a área descrita pela Terra é essa área achurada aqui, que nós vamos chamar de área 2. A2. E a Terra passou no afélio, ok? No ponto mais afastado, ok? Então nós temos aqui a segunda lei de Kepler, diz para a gente o seguinte: a área 1 é igual à área 2. Por quê? Porque eu considerei períodos iguais. Eu considerei um tempo de um mês aqui e um tempo de um mês aqui. Então, a segunda lei de Kepler ela diz para a gente o seguinte: a Terra varre áreas iguais em períodos iguais, e não só a Terra, os planetas varrem áreas iguais em períodos iguais. Tranquilo? Beleza? Vamos entender por que isso aí. Vamos lembrar um pouquinho de energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Beleza? Lembrando que se é um sistema conservativo, se eu não tenho força dissipativa, isso aqui é um movimento no espaço, não tem atrito. Se não tem atrito, não tem forças dissipativas. Então, eu tenho um sistema conservativo. A energia mecânica se conserva. Beleza? Então, a energia mecânica desse ponto é igual à energia mecânica desse ponto, que é igual à energia mecânica de qualquer outro ponto. O que acontece ali, então? Vamos lá. As fórmulas. Energia potencial. Como que a gente calcula energia potencial? M, G, um H, né? Mas vamos colocar aqui um D de distância. H e D, né, vão ter a mesma interpretação. E a energia cinética, M, V quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, o Mzinho é a massa do planeta Terra, ou qualquer outro planeta em questão, em estudo, beleza? O que acontece? Quando eu estou nessa região aqui, a minha distância é baixa. Portanto, a minha energia potencial é baixa, ok? Já que isso aqui é constante, quanto menor a energia potencial, maior a energia cinética. Isso me dá uma energia cinética muito alta. Então, os planetas, quando estão próximo aqui, ó, do periélio, eles estão em alta velocidade. Então, ele percorre essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vai sendo com alta velocidade, de forma que a distância linear percorrida pelo planeta é maior. Distância linear, não área. Distância linear percorrida pelo planeta é maior. Lá do outro lado, nós temos o contrário. Quando nós estamos nessa região aqui, nós temos alta distância, portanto, alta energia potencial. Quanto maior a energia potencial, menor será a energia cinética. Então, a energia cinética do planeta nesse ponto é baixa, ok? Nós temos uma baixa energia cinética de movimento aqui.
Isso significa, então, que quando eu estou próximo do afélio, o ponto mais afastado da Terra em relação ao Sol, o planeta vai percorrer uma baixa distância. Isso aqui com baixa velocidade. Isso faz uma conservação, ok? Então, nós temos aqui, ó, as áreas serão iguais, as distâncias não serão iguais, mas as áreas serão iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. Tranquilos? Maravilha. E vamos para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos, a terceira lei de Kepler? A terceira lei de Kepler diz o seguinte: se nós formos comparar órbitas de planetas que orbitam o mesmo astro, por exemplo, vamos comparar a órbita da Terra com a órbita de Júpiter, com a órbita de Marte, certo? Se nós formos compararmos essas órbitas, nós temos uma relação para isso. Qual é a relação? Vamos supor, então, que nós peguemos o período. O que é o período? É o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do astro, certo? No caso, o período da Terra é um período de 365 dias. É o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Então, se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo da Terra, isso dá um certo valor, que eu vou chamar de uma constante K. Ok? Então, isso aqui é para a Terra. Se eu pegar isso para Marte, período ao quadrado de Marte, e o raio ao cubo de Marte, isso vai dar a mesma constante K. Beleza? Então, aqui eu teria a Terra e aqui eu teria Marte. Aqui eu teria Marte. Isso nos leva à terceira lei de Kepler, ok? A terceira lei de Kepler diz o seguinte: o período ao quadrado, tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do astro, ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo, é uma constante para todos os planetas que orbitam o astro, ok? Então, significa o seguinte: eu posso comparar dois planetas, então, o planeta A com o seu período e o seu raio, com o planeta B. Certo? E aqui nós conseguimos comparar tanto o tempo de revolução quanto o raio. Certo? Com isso aqui, nós podemos dizer, por exemplo, se nós temos o raio médio da trajetória de alguns planetas, eu tenho o raio médio da trajetória de Marte e eu tenho o raio médio da trajetória da Terra, então nós conseguimos comparar os períodos dessas trajetórias. E eu consigo dizer quantos dias terrestres Marte leva para completar uma volta, quantos dias terrestres Júpiter leva para completar uma volta, e por aí se vai. Então, nós temos aqui a terceira lei de Kepler. Tranquilo? Galera, então aqui estão as três leis de Kepler, ok? Que são as bases da gravitação. A gravitação que nós estudamos no ensino médio. Beleza? Agora nós vamos ver a lei de Newton para a gravitação universal e nós vamos ver algumas aplicações muito importantes dessa lei. Beleza? Vem comigo! Muito bem, vamos lá para a lei da gravitação universal de Newton. Olha só, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui dois astros, né? Nós temos o Sol, né? Nossa estrela maior, a estrela do nosso sistema, e o nosso planeta, a Terra. Bom, não estão em escala, obviamente, né? Nós sabemos que o Sol é muito maior do que a Terra, o Sol é mais massivo que a Terra, ok? O que a lei da gravitação universal diz para a gente? A lei da gravitação de Newton. Newton, então, ele propôs uma lei, certo? Uma lei de força para descrever a força de atração gravitacional entre os planetas, entre astros, entre satélites, ok? E essa lei, ela diz o seguinte: bom, o Sol atrai a Terra para o seu centro, ok?
E nós chamamos essa força que o Sol faz na Terra, ok? FST. Mas como nós já estudamos as leis de Newton, nós sabemos que existe uma coisa chamada princípio de ação e reação. O que esse princípio diz para a gente? Que se o Sol atrai a Terra, ação. Reação, a Terra atrai o Sol, certo? Então, existe também uma atração da Terra para o Sol. Essa força se chama FTS, força que a Terra faz no Sol. Ação e reação. Maravilha? Tranquilos? Percebam que essas forças estão aqui, ó, saindo do centro. Nós consideramos planetas, nós consideramos o Sol como esferas perfeitas, de forma que o seu centro de gravidade, olha o nome, centro de gravidade. O que significa isso? O ponto onde toda a força gravitacional é concentrada. Esse ponto para planetas e astros é o centro, certo? Então, olha, nós temos aqui o centro do Sol e o centro da Terra, beleza? Então, são forças que obedecem o princípio de ação e reação. Vamos lembrar quais são os 4 pontos para que nós entendamos aqui o que são esses 4 pontos. Bom, essas forças têm o mesmo módulo, então, FTS é igual a FST. A força que a Terra faz no Sol é igual à força que o Sol faz na Terra. Elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma direção, de centro até centro, de centro até centro, certo? Aqui descreve uma reta descreve uma direção. Mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Uma força é no Sol, que é a força que a Terra faz no Sol. Outra força é na Terra, que é a força que a Terra faz no Sol. Então, obedecem o princípio de ação e reação. A princípio, você pode se perguntar assim, professor, se a Terra faz uma força no Sol, por que é a Terra que se move e não o Sol? E aí nós aplicamos a primeira lei de Newton. Quem tem maior inércia? Quem tem mais massa? Lembrem o que é inércia? Massa é uma medida de inércia de um corpo. Se eu digo que o Sol tem mais inércia, é porque o Sol tem mais massa. Beleza? Então, eu estou dizendo que é a Terra que se move porque a Terra tem menos inércia. Apesar das forças terem o mesmo módulo, o efeito da força gravitacional na Terra é muito maior do que o efeito da força gravitacional no Sol. Entenderam? E aí, Newton, ele propôs uma lei para descrever essa força. Qual é a lei de Newton para isso? A força gravitacional entre esses dois carinhos ali seria emisão. Quem que é emisão? Emisão é a massa do astro maior. Quem que é o astro maior aqui? O Sol, que tem uma massa emisão. Vezes emizinho. Quem é emizinho? Emizinho é o que tem a massa menor. Nesse caso, a Terra, certo? Sobre o raio ao quadrado, e aqui muito cuidado, galera, com esse raio ao quadrado. Esse raio ao quadrado é a distância de centro até centro. Essa é a distância R, beleza? Tem que ser de centro até centro, porque é onde está concentrada a força gravitacional. Não esqueçam disso, ok? Então, de centro até centro. E nós temos uma constante de proporcionalidade, que é o nosso Gzão. O Gzão, ele é a constante universal da gravitação. Ok? Quanto vale o nosso Gzão? Nosso Gzão vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado por quilograma quadrado, certo? Essa é a nossa unidade de medida para o Gzão. Em muitos exercícios, a gente arredonda isso aqui para 6,7, né? Constante universal, por quê? Porque ela vale em qualquer lugar do universo. Se eu estiver calculando força gravitacional entre dois corpos na água,
o meio entre eles é água, essa constante. No vácuo, essa constante. Essa constante não depende do meio, ela é igual em qualquer ponto do universo. Por isso, constante universal. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a lei de força que propõe a força gravitacional entre corpos. Isso tem aplicações muito grandes. Vamos fazer a primeira aplicação que vocês já sabem o resultado, mas talvez não sabiam de onde vem. Beleza? Vamos lá. Então, olha lá, nós temos o planeta Terra, aqui, certo? O planeta Terra com o seu raio. Então, aqui seria um RT, o raio da Terra. E aqui existe um corpo. Esse corpo está na superfície da Terra, beleza? Então, vamos lá. Vamos aplicar as leis de Newton e vamos desenhar as forças que atuam sobre esse corpo. Nós acabamos de aprender que existe uma força gravitacional que depende de massas. Eu tenho duas massas. Quem seriam as duas massas? Aqui eu tenho a massa da Terra. Aqui eu tenho a massa mzinho do meu corpo, ok? Então, entre os dois, existe uma força gravitacional. A Terra atrai esse corpo para o seu centro, ok? Vou chamar de FTC, força da Terra para o corpo. E pela terceira lei de Newton, o corpo também atrai a Terra, lá no seu centro. Ó. FCT, força que o corpo faz na Terra. Maravilha? Vamos calcular o valor dessa força. O valor dessa força está escrito aqui pela força gravitacional. F é igual a massa da Terra vezes massa do corpo vezes Gzão dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Beleza? Muito bem. Se eu colocar isso aqui na segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu considerar que esse cara é a minha força resultante, olha o que eu vou ter. Segunda lei de Newton diz o seguinte: força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa é a minha força resultante. Mzão T, Mzinho, Gzão, RT. Certo? Igual a Mzinho. Mzinho é a massa desse cara. Quem está sofrendo aceleração. Percebam que eu tenho o mesmo Mzinho dos dois lados da equação. Então, eu posso simplificar a minha equação aqui, ó. Posso cortar esse Mzinho com esse Mzinho. E eu chego num modo de aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração causada pela gravidade, ou seja, aceleração gravitacional, certo? E nós trocamos isso aí pelo G, então. Gzinho, que é a aceleração gravitacional, vou escrever aqui que é melhor. Gzinho, aceleração gravitacional, igual a Mzão, Gzão, RT ao quadrado, certo? E nós temos a aceleração gravitacional, ou seja, aquele valor que a gente encontra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda nos exercícios para 10 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração da gravidade. De onde eu tiro esse valor? Daqui, certo? Nós tiramos esse valor daqui. Isso aqui é a fórmula para calcular a gravidade na superfície de um planeta. Apesar de ter T aqui de Terra, isso vale para qualquer planeta. Quero calcular a aceleração gravitacional na superfície de Marte. Eu preciso da massa e do raio de Marte. Certo? De Júpiter. Massa e raio de Júpiter. Com isso, eu calculo a aceleração da gravidade na superfície de um planeta. Quando fizermos aqui os valores médios da massa da Terra e do raio da Terra, a gente vai encontrar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente aproxima para 10. Um resultado muito conhecido por vocês. E agora vocês sabem da onde vem. Beleza? Mas tem mais. Vamos para mais aplicação disso aí. Vem comigo. E se eu tenho essa situação aqui? Nós temos a Terra com o seu raio. Na superfície da Terra, nós já sabemos como calcular a gravidade. Está aqui.
Mas a pergunta é a seguinte, vamos supor que a gente tem uma nave em órbita. Essa nave está em órbita circular aqui da Terra, ok? E eu quero saber se nessa nave tem gravidade. O que eu vou fazer? Vou usar aqui a mesma interpretação que eu usei. Olha, as forças de atração gravitacional, de centro até centro, só que agora a distância será o raio da Terra mais essa altitude h. H é altitude, é a distância da superfície da Terra até o ponto de estudo, o ponto em questão. Beleza? Então, se eu for escrever isso aqui, a única coisa que vai mudar, prestem atenção, a única coisa que vai mudar é o meu raio aqui, que não será só RT, será um RT mais H, porque tem que ser a distância total, essa distância aqui, ok? Beleza? Essa distância aqui, então, é raio da Terra mais altitude, de forma que a gravidade naquele ponto ali, ó, gravidade no ponto P, ela é igual a mzão, gzão, e aqui eu tenho uma soma de distâncias, o raio do planeta mais a altitude, isso ao quadrado. E nós temos a gravidade daquele ponto. Tranquilos? Beleza? E para encerrar a nossa aula de gravitação, vamos falar sobre órbitas circulares. Quando que nós podemos aproximar movimentos para órbitas circulares? Quando que são empregados? Como que eu vou usar isso em exercícios? Beleza? Vem comigo. Muito bem. Então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos aqui a Terra e nós temos um satélite em órbita na Terra, certo? Então, esse satélite ele está em movimento em torno da Terra, como se fosse a Lua, ok? O que eu quero saber? Bom, nós já sabemos que nele tem gravidade. Quanto que vale a gravidade nele? Está aqui. Eu só preciso saber em que altitude esse cara está em órbita. Tendo a altura aqui, da altitude, nós conseguimos dizer quanto vale a órbita do cara. Fechou? Beleza. Mas nós podemos fazer ainda um outro estudo. Qual que é um outro estudo aqui? Nós sabemos que a Terra atrai esse cara para o seu centro, ok? Com uma força que a gente chama de força gravitacional. E agora a gente pode aplicar aqui o movimento circular. Essa força está apontando para o centro, em qualquer ponto. Ó. Quando o satélite estiver nesse ponto aqui, ele terá uma velocidade que é sempre tangente ao movimento, velocidade tangente ao movimento, e a força gravitacional apontando para o centro. Quando ele estiver nesse ponto aqui, é a mesma coisa. Ele tem uma velocidade que é tangente ao movimento, e a força gravitacional apontando para o centro. E nesse ponto aqui, a mesma coisa, velocidade tangente e força gravitacional apontando para o centro. O que eu quero dizer? Isso aqui é característica de um movimento circular. E a força gravitacional está atuando como força centrípeta. Então, eu posso fazer essa igualdade aqui, ó. Força gravitacional atuando como força centrípeta. E com isso, nós conseguimos tirar algumas características do movimento. Quais características que nós conseguimos dizer? Vamos lá. Essa aqui nós sabemos. Mzão, Mzinho, G sobre distância de satélite até o centro da Terra. Então, eu vou colocar um R, mas não é um RT, certo? É o RT mais H. Isso tem que ser igual a força centrípeta mv ao quadrado sobre r, onde esse v é a velocidade tangencial do movimento. Essa velocidade aqui, ó, velocidade de translação do satélite, ok? Essa massa satélite, essa massa satélite. Posso simplificar. Esse é o raio da trajetória, esse é o raio da trajetória. Também posso simplificar. E aí eu acho algumas características. Primeira característica que eu encontrei aqui é em relação à velocidade. Velocidade ao quadrado
olha lá, desse lado não sobrou mais nada, sobrou só isso aqui, ó. Emissão vezes G sobre R, ok? E se eu quiser tirar a raiz disso, ó, V é a raiz disso aqui. Qual é o significado? O significado é o seguinte: essa aqui é a velocidade que o satélite tem que ter para estar em órbita a um certo R. Lembrando, vamos abrir aqui, ó, quem que é esse R? É o raio da Terra mais H, da altitude. Então, eu quero colocar um satélite em órbita a uma altura H. O que eu vou fazer? Esse cara tem que ter uma velocidade de órbita para isso aqui, beleza? A velocidade de órbita que ele tem que ser esse carinha aqui. Maravilha? Eu também posso abrir aqui, ó, lembrando o movimento circular, quem que é V? V é igual a ômega vezes R. Eu posso colocar aqui o ômega vezes R, isso aqui dá ômega quadrado R quadrado, ok? Esse cara aqui é o V quadrado, é igual a ômega quadrado R quadrado, os dois ao quadrado, certo? E eu vou ter a velocidade não linear e angular para comparar os movimentos aqui, certo? E aí vamos fazer as nossas conclusões. Quais são as conclusões que nós podemos fazer aqui, galera? As conclusões são o seguinte: nós temos ali todas as características da gravitação clássica, ok? Movimentos de satélites, que são movimentos circulares, nós temos a velocidade, nós temos os raios, nós temos os períodos, nós temos as leis que regem esse movimento. Para o vestibular, o que eu aconselho vocês? Aconselho vocês a estarem bem firmes na parte teórica. Gravidade depende do quê? Nós falamos do que a gravidade depende. A gravidade depende da distância e da massa do planeta. Mas como o planeta não é uma esfera perfeita, a gravidade vai ter valores diferentes para pontos diferentes, ok? Então, lembrem-se disso. Os movimentos são elípticos. Em casos de satélites, nós podemos aproximar para movimentos circulares, ok? E isso aplicado a satélites. Tranquilo? Galera, essa foi a nossa aula de gravitação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço do Prof. Dan para vocês.